Então vamos dar uma entrada, dar uma olhada aqui. A safra praticamente já encerrou, né? Nós demos sorte de encontrar alguns poucos frutos ainda, mas o normal é de fevereiro a abril. A colheita começa em fevereiro e vai até abril. Até meados de maio no máximo. Entendi. Na chegada do inverno. Isso. E é tudo manual, né, Vitor? A coleta dessa fruta, na verdade, você não tira ela do pé. Ela só está madura quando ela cai. Quando ela cai. Né? Então você tem que passar todos os dias recolhendo a fruta. Certo. Uma vez que ela fica exposta ao sol também depois de fora do pé, ela oxida muito rápido. Então tem que passar todos os dias. Que é um manejo então bem artesanal, delicado. Sim. Eu queria rapidinho fazer aqui chegar na semente minúscula, super delicada, né? O processo de germinação da planta também, né? Sim, ela não é muito simples de germinar. Um animal que semeia bastante, esse fruto é a anta. Anta, né? A gente se procurar nas fezes de anta, a gente sempre encontra mudas de cambuci nascendo ali. Já germinando? Já germinando. Legal, é muito delicada. Né? Legal. Vitor, conta um pouco pra gente do histórico da ocupação dessa área, do manejo e tudo mais. Então, há 20 anos, né, o meu pai não tinha esse conhecimento, também não era tão difundido essas técnicas, né, de agrofloresta. Então aqui a gente tem praticamente só cambuci nesse quadro, mas a gente tem planos para introduzir outras espécies aqui, né? Jussara, por exemplo, né, entre as árvores. Porque é uma planta de subbosque também, né? Ela estaria mais sombria, mais confortável numa sombra. Sim. Então a gente tem esse plano, né? Outra coisa que seria legal saber é do manejo da planta, assim, poda, adubação, como é que funciona isso? Então, a adubação a gente costuma fazer agora, depois do inverno, né? Que a safra terminou a colheita agora em maio. Né? A gente espera que passar junho e julho, agosto a gente começa a fazer adubação, composto orgânico a gente utiliza, né? E orim basicamente para fonte de fósforo. No pé da planta. No pé da planta, porque a florada dela vem em outubro, né? Então a gente faz ali em agosto, setembro a adubação, né? E as abelhas também são responsáveis bem para isso, né? Então, tem uma abelha específica, praticamente só ela que faz polinização do cambuci. É uma abelha que ela faz o ninho subterrâneo e ela poliniza de madrugada. Quando o sol nasce, ela já se recolhe. Se você vier aqui na época da florada, umas 5 da manhã, pouco antes do sol nascer, você escuta as abelhas, você observa. É uma abelha preta. Solitária. Que interessante. Essa ligação, essa interação dos animais com os vegetais, bem específico. Como é no caso do cacau também, que só tem uma mosquinha muito pequenininha que é capaz de acessar o ovário da planta, né? Aqui é a mesma coisa, só que de noite, olha que legal. Uma fecundação de insetos que acontece no período noturno. Isso, e assim, então por isso que é importante também eu ter áreas de mata preservada nos arredores, porque senão essa abelha não sobrevive, que é o ambiente dela, né? Se eu tiver um pomar de cambuci, sei lá, no meio de uma plantação de soja, não vai funcionar, porque você não vai ter polinizadora. Mais um motivo para a gente estar reflorestando, mantendo, preservando, conservando as áreas de mata, que sem isso não tem vida.